Diário de viagem de um maçom italiano em Cuba. Por irmão Luca Scarpelli, Oriente de Florença, Itália. Cuba é um país bonito para se visitar, não por causa de monumentos e igrejas, dos quais não é particularmente rico, mas pelas pessoas que moram lá e pelo ambiente. O povo cubano é pobre, mas vive sua pobreza com dignidade, sem implorar ou choramingar diante do turista que se vangloria, mesmo que inconscientemente, de sua opulência. O ritmo de vida é lento, inconcebível para os europeus estressados, sempre buscando o tempo que nunca é suficiente, mas depois de alguns dias, quando você começa a ter empatia com esse estilo de vida, percebe como é relaxante. Os cubanos amam a vida, embora tenham pouco com o que se divertir. Eles são amigáveis, rápidos na amizade, de sorriso fácil e sempre prontos para brincar. E então, tudo o que eles precisam é de um pouco de música para comemorar. É também um país que está mudando, agora vivendo na contradição de um mercado dual. Um funcionário do governo socialista, em pesos, para os cubanos e outro em dólares, para turistas e quem vive em turismo. Não é incomum encontrar um médico ou um engenheiro, cujo salário máximo em sua profissão era de $35 por mês, que deixaram sua profissão para trabalhar como taxistas ou garçons, permitindo ganhar 10 vezes esse valor. Isso não apenas cria uma dicotomia na vida econômica da população e uma contradição com o tipo de regime existente no país, mas também cria um submundo de pessoas que, vivendo do turismo, tentam aproveitar ao máximo os turistas com métodos nem sempre transparentes e, às vezes, até com métodos muito fraudulentos. Cuba também é um país onde muitas mulheres procuram a companhia do turista, que não precisa procurá-lo, pois a procura muitas vezes lhe pede dinheiro. Basta que eles vivam apenas por alguns dias a vida luxuosa do turista, uma vida que de outra forma eles nunca poderiam pagar, coletando as migalhas que caem da sua carteira. E eles são jovens, às vezes jovens demais. Mas Cuba tem outra característica, única no mundo. É o único país socialista em que 30 mil maçons vivem e são tolerados. O lar maçônico em Havana está localizado na Avenida 508, Salvador Allende, e é um grande palácio de 11 andares, encimado por um globo quadrado e compasso. Se excluirmos os hotéis modernos, é provavelmente o edifício mais alto da capital. Símbolos maçônicos e placas comemorativas na entrada indicam claramente que pertencem à instituição da maçonaria. No piso superior, fica o escritório do grande secretário, Francisco E. Fernandes, que nos recebe, eu e um irmão de minha loja que me acompanha nesta viagem, com grande cordialidade e depois nos apresenta o grão-mestre, José Manuel Colera Vento, com quem falamos longamente da maçonaria cubana e italiana. Se bem me lembro, ele disse que já esteve em nosso país. A Casa Maçônica também tem um museu, que infelizmente não podemos ver porque está fechado, e uma biblioteca bem mobilada, aberta ao mundo secular. Antes de partir, expressamos o desejo de participar de uma reunião ritual e o grande secretário nos marcou uma consulta para a noite seguinte. Recomenda-se vestir roupas muito casuais, calça e camisa, não apenas pela alta temperatura que enfrentamos, mas principalmente porque na loja que nos hospedará, muitos irmãos são pobres e não podem comprar terno e gravata e, portanto, para não constrangê-los, foi decidido que nosso traje deveria ser muito informal. A loja que nos hospeda é o Solis de Marti. Além de nós, havia também como convidados um irmão francês e um irmão de Barbados. O venerável mestre é um jovem de cerca de 30 anos, de pele clara, enquanto o orador, também sentado no Oriente, é um homem de cor velha, com longos bigodes brancos. O templo é uma sala grande e bem mobiliada, mas a temperatura é realmente infernal. Conhecemos um irmão de Montevidéu trabalhando em Cuba e agora um membro honorário da loja. Quando viu meu avental coberto de vermelho, o avental do cubano tem guarnições azuis, ele me disse que no Uruguai as guarnições do avental também são vermelhos, devido à influência de Garibaldi.
Devido ao meu pouco conhecimento de espanhol, não consegui entender as diferenças na abertura ritual da loja, que era mais curta e mais simples que na Itália, mas fiquei impressionado com o fato de eles recitarem o ritual de cor, sem o uso de qualquer manual. Depois de abrir o livro sagrado, o hino nacional é tocado em um gravador antigo e todos os nossos irmãos cubanos saúdam a bandeira cubana. Existem cerca de 30 irmãos no alojamento e pelo menos um terço deles de pele escura. Muitos são jovens, a maioria veste calças e camisa de manga curta, mas alguns usam camisas que só usamos na praia. Muitos também são os retardatários, que têm permissão para entrar na loja de acordo com o ritual. Fiquei impressionado com o fato de que, após essa entrada, o mestre adorador desce do Oriente e os cumprimenta apertando as mãos no nível. Um irmão percorre a loja distribuindo ventiladores, com o selo da loja, e todos se afastam para mitigar o calor. Eu também, com grande satisfação, também me mantenho ocupado. Como eu disse, não sei espanhol e muitas peças do ritual que se seguiu permanecem obscuras, mas entendo perfeitamente quando se lê um apelo à coleta de certas drogas. Como muitos de vocês sabem, as drogas em Cuba são quase impossíveis de encontrar, exceto em farmácias bem abastecidas para turistas. Especialmente por causa do embargo imposto pelos Estados Unidos. É realmente possível que a maçonaria internacional não possa fazer nada contra essa infâmia? Sou médico e não consigo deixar de pensar com tristeza no escandaloso desperdício de medicamentos que ocorre no meu país. Quando a lista de pedidos de iniciação é lida, fico surpreso. Os aplicativos são tão numerosos e a leitura dura tanto que se torna quase exaustiva. Apenas o nome, a idade e a profissão dos candidatos que batem no templo são divulgados. Existem alguns médicos, advogados e funcionários públicos, mas a grande maioria são trabalhadores, estudantes, funcionários. E aqui está uma nova surpresa. Um irmão distribui copos de papel e depois outro irmão enche de café quente, o que eu particularmente gostei. Finalmente, é hora de dizer adeus. O irmão que me acompanhou é um companheiro de ofício em meu alojamento e tem o grande mérito de saber espanhol, mas, tendo uma posição mais alta, é meu dever falar, enquanto ele simultaneamente traduz minhas palavras. Eu havia preparado um discurso mais articulado, mas limitava-o a trazer saudações fraternas do meu alojamento e de toda a maçonaria italiana, particularmente tentando enfatizar o sentimento de fraternidade que sinto espontaneamente por esses nossos irmãos infelizes. No final, quase correndo, abraço e beijo o mestre adorador. Não sei se isso é feito aqui, mas pelos sorrisos ao redor percebi que o gesto foi muito apreciado. O orador fala, mas eu não entendo uma palavra. Em troca, tentamos ser muito generosos com o tronco dela vedova. No fechamento, o gravador arranha o hino maçônico e todos saúdam a bandeira da instituição. Ficamos mais um pouco. Queremos fazer uma doação ao asilo maçônico, um hospício para velhos maçons administrados pelos maçons cubanos, e mais uma vez tentamos ser generosos. Também perguntamos se eles gostariam de uma geminação entre minha loja e a loja Solis de Marti. Além de trocas culturais, também poderíamos nos comprometer a enviar pacotes de remédios de tempos em tempos. Não demora muito para perceber que a proposta é muito bem-vinda e eles nos dizem que obteremos uma lista dos medicamentos mais necessários. Paramos para conversar um pouco com o irmão de Montevidéu. Ele nos diz que as lojas em Cuba trabalham toda semana sem férias de verão. Não sei se admirou o trabalho árduo ou se envergonha do pobre. Ele diz que a maçonaria é geralmente apreciada em Cuba e não apenas porque no passado lutou ativamente pela independência e contra regimes corruptos, mas também porque ser maçom é considerado indicativo de justiça e um sinal de distinção. Ele finalmente conclui que a posição de nossos irmãos cubanos em relação ao atual governo socialista não é uniforme. Alguns apreciam o trabalho realizado por Castro, outros o condenam.
Proponho investigar essas questões em algum texto específico. Estamos sentados embaixo da varanda da casa maçônica enquanto aguardamos o motorista do carro que alugamos para nos buscar. Estamos famintos, porque pensávamos que um jantar se seguiria no final do trabalho, como é costume na Itália, mas somos informados de que não é o costume aqui, porque nenhum dos irmãos cubanos pode dar ao luxo de ir a um restaurante, mesmo modesto. Enquanto conversamos, um velho mancando para de se apoiar na bengala e pergunta se somos venezianos. Não, respondemos, somos italianos, mas de Florença. Ele é um maçom velho, conversamos um pouco sobre a maçonaria e um pouco sobre a Itália, depois ele se afasta, mas depois de alguns passos ele volta. Você vê, ele diz, eu sou um poeta velho e minha cabeça e minhas pernas não são mais boas. Agora, com muita dificuldade, volto para casa, que está longe. Alguns dias depois, estamos na estrada. Deixamos Havana porque queremos descobrir um pouco do resto da ilha. Passamos por uma pequena vila da qual nem me lembro o nome e fiquei impressionada com a visão de um prédio com insígnias maçônicas. Paramos e caminhamos para a entrada, a porta está aberta e com um pouco de hesitação entramos. O prédio está em ruínas, ouvimos o barulho do trabalho em andamento. No corredor, há alguns assentos que antes eram 2 poltronas e 2 peças de móveis caindo aos pedaços, contendo livros antigos de vários tópicos. Chamamos pedindo permissão para entrar, o barulho para e um homem coberto de poeira de gesso aparece. Ele é um pedreiro, membro da loja daquela aldeia. Ele explica que o prédio é inutilizável e há muito tempo, mas por falta de dinheiro eles não podem restaurá-lo, exceto por trabalho voluntário. Ele nos mostra o templo, uma sala vazia com algumas cadeiras precárias. A maioria dos móveis está faltando e é pintada diretamente nas paredes. Em um balde são recolhidos os aventais. Dizemos adeus e partimos com muito desânimo em nossos corações. Chegou a hora de partir. Do avião, vejo a ilha desaparecendo. Foi uma jornada maravilhosa, mas uma certa melancolia invade minha alma. Os cubanos não têm sido um povo de sorte. Eles lutaram pela independência, suportaram regimes corruptos. Por quase meio século são governados por um sistema socialista que, ao realizar grandes reformas sociais, limitou sua liberdade e acabou impedindo seu desenvolvimento econômico. E nessa ilha vivem 30.000 maçons que, contra muitas dificuldades, persistem em trabalhar pelo bem-estar e progresso da humanidade, de toda a humanidade. Até breve, Cuba, prometo. Nota do tradutor. Tronco della Vedova, na maçonaria cubana chamado saco de beneficência, é uma bolsa feita de pano preto, circulada entre os irmãos pelo almoner para a coleta de dinheiro antes de fechar a loja. O protocolo exige que os irmãos depositem suas doações dentro da bolsa com o punho fechado, para que o valor não seja anunciado. Ao sair da bolsa, a mão está aberta para mostrar que nada é retirado dela. Um irmão incapaz de participar da reunião, mas desejando doar, cobrará do irmão que estiver depositando sua doação em seu lugar. É um pouco hilário, para um estrangeiro, ouvir nomes gritados em voz alta durante a coleção do almoner. Esses são os nomes dos irmãos que não puderam comparecer à reunião, mas participaram da chamada da caridade, no entanto. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.